Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao PL Cast 22. Eu sou Lúcio Flávio e no episódio de hoje vamos conversar com a deputada estadual Ale Portela. Deputada, muito bem-vinda. Muito obrigada, Lúcio. Olá a todos que nos acompanham aqui para mais esse podcast. Deputada, para iniciarmos, eu vou citar, entre aspas, uma frase, um parágrafo do seu primeiro discurso na Assembleia Legislativa. Você diz que vai assumir a bandeira da defesa e da proteção da infância, da família, além do respeito ao conjunto de valores que norteiam a fé cristã. É isso que os mais de 42 mil eleitores que confiarem em você o seu voto podem esperar de você? Com toda certeza, Lúcio, nós já chegamos à Assembleia executando ações que visam dar mais visibilidade ao movimento conservador na Assembleia Legislativa e por toda Minas Gerais. E eu vim também para poder continuar o legado deixado pelo meu irmão, que foi o deputado estadual Léo Portela por 2 mandatos, que é o autor do Escola Sem Partido, autor do projeto de homeschooling, entre tantos outros, e eu cheguei para dar continuidade a essa pauta conservadora no nosso estado. Além de dar continuidade ao mandato, podemos dizer assim, do seu irmão, tem também um histórico familiar. Você é filha do deputado federal Lincoln Portela, né? Já tem 7 mandatos, né, na vida pública. Você já nasceu nesse meio político, né, nessa convivência política, né, com esses valores todos que você defende. Como é que foi um pouco sua trajetória? Assim, quando que a política foi despertada em você? Bom, a política lá em casa ela foi despertada desde o meu nascimento, praticamente. Quando eu nasci, o meu pai me viu no hospital, deu um beijinho na minha testa e foi reunir com o prefeito de Barbacena. Então, eu sempre fui muito inserida nesse contexto de responsabilidade pública, Lúcio. E não somente inserida, mas muito cobrada. Não é uma imposição familiar participar da política, é claro, mas pelo exemplo, pelo orgulho que a gente tem, um exemplo dentro de casa, a gente vai tomando gosto. Tanto eu quanto o Léo, nós escolhemos o direito como trajetória, me especializei em direito público também e sempre trabalhei em prefeituras. Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento municipal. E aí não tem jeito, né? Une o útil ao agradável, o papo do café da manhã de casa ao jantar, não tem como fugir, é sempre política. Mas você disse que não foi uma imposição, foi uma escolha natural, que você tem uma atuação no direito antes de assumir o mandato, né? Mas você internamente sempre manteve assim, esse desejo a partir desse exemplo de casa? Bom, com certeza. Eu sempre participei dos movimentos estudantis. Eu formei na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, em 2010. Participei dos movimentos estudantis lá, fui do Grêmio também, da minha escola, sempre fui ativa nessas questões de representatividade, participei também de conselhos, associações de bairro, então sempre fui muito inserida. Não que seja uma oposição, mas minha profissão, o que é do meu coração, sempre foi do meu coração, foi ser professora universitária. Por isso que eu me dediquei muito a essa jornada acadêmica também, mas sempre coincidindo, tratando sempre de questões públicas. Mas é interessante isso que você fala, porque essa sua atividade desde a escola, né, é uma atividade política, e todos nós somos seres políticos, né? E às vezes por questões, né, da classe política ser um pouco mal vista, a gente não assume isso, né, de estar fazendo política no dia a dia, né? E você acaba se tornando o exemplo disso, né, para quem te ouve e te assiste, não só agora com o mandato, mas na sua atividade ao longo da sua carreira. Isso também, essa participação de mulher em grêmios estudantis, em movimentos estudantis, você acha que a mulher deveria desde cedo assumir esse papel para que um pouco mais à frente, como você também, possa assumir mais mandatos? Sim, Lúcio, muito interessante você falar sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa que defende o fomento da participação popular na política. E como você mesmo disse, uma frase que eu gosto muito de dizer, que todos nós somos seres políticos, nós precisamos da política na nossa construção diária de vida, seja no trabalho, seja até mesmo dentro de casa, nas nossas relações sociais. Nós precisamos de quê? De ocupar os mais diversos espaços que a política nos proporciona, que o poder público nos proporciona,
funciona. Então, às vezes, nós estamos aqui não somente falando de cargos como no Congresso Nacional, no Senado, numa presidência, mas nós precisamos começar na base. Nós precisamos de participar ali da associação de bairro que discute os problemas que, quando você sai da porta para fora da sua casa, vai te afetar diretamente. Um buraco, um sinal, uma lâmpada que está queimada. Então, essa zeladoria, nós temos que começar por ali. Então, não somente falar de associações de bairro, mas eu quero trazer um mandato que fomente a participação das pessoas, em especial as mulheres, em diversos conceitos. Exemplo, conselhos tutelares. Precisamos de falar que este ano de 2023 é um ano importantíssimo, que é ano de eleição de conselho tutelar. E, claro, aí eu vou puxar um pouco para o lado da mulher, onde a mulher se insere nisso. Nós, mulheres, nós somos... Lúcio, você sabe, nós temos uma capacidade de multiplicar a todo tempo. Então, se as mulheres cuidam da casa, cuidam dos seus empregos, dos estudos, fazem várias coisas ao mesmo tempo, como vários homens brincam, por que não cuidar da cidade? Então, a participação social, ela começa na cidade. E, efetivamente, o que fazer para fazer com que essa participação seja maior e mais efetiva? Bom, o primeiro passo é se interessar. Hoje nós temos ferramentas fantásticas de bate-papo, de conversa, inclusive de capacitação. O conhecimento é muito importante, mas o interesse, o buscar, o sair da zona de conforto, ele é extremamente necessário. Eu brinco com os meus alunos da Faculdade de Gestão Pública que nós podemos formar gestores públicos, mas não adianta fazer uma faculdade, estudar anos e anos, se você não visita a associação do seu bairro. Então, para quem quer participar da política, mudar a história, não somente almejar um cargo público, mas participar da mudança do local de onde você vive, é entrar numa associação de bairro. Deputada, nós vivemos hoje, né, numa polarização política, né, num embate político, né, que é sempre muito bem-vindo, né, a discussão política, mas no Brasil ele tomou alguns caminhos não muito assertivos, né, nessa polarização. Mas há um lado positivo nisso, que passou-se a falar mais política. A senhora também enxerga assim, que tiraremos bons frutos dessa situação política que a gente vive hoje? Lúcio, eu particularmente gosto da polarização justamente para isso. A polarização, ela fomenta o debate, mas ela fomenta também a participação. E ela faz com que as pessoas comecem a perceber que há um incômodo social e que tem coisas acontecendo no governo que a gente não é a favor e que está errado ali e precisa de mudança. Isso é extremamente necessário. E, claro, nós como representantes agora, e todos nós aqui que estamos, principalmente dentro do nosso Partido Liberal, temos como responsabilidade o conhecimento e levar conhecimento à população e conscientização da importância de uma pauta conservadora e liberal, não somente no Estado, mas em todo o Brasil. A senhora tomou posse e tem 2 projetos já que a senhora está dando sequência, que eram projetos do seu irmão, né? O homeschooling, né, e a escola sem partido. Essa escola domiciliar, né, no homeschooling, muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda de como que funciona, qual que é a efetividade disso. Você poderia falar um pouco para a gente sobre qual que é a proposta do homeschooling e qual que é o lado positivo dessa prática de ensino? Claro, Lúcio. O homeschooling, ele trata principalmente, a base dele é a liberdade. Ele é uma modalidade educacional, uma modalidade de ensino que não é obrigatória. Então, ela serve para todos? A primeira pergunta, homeschooling é para todos? Não. Homeschooling não é uma ferramenta para todas as pessoas, porque a maioria das pessoas não se adequam a esse perfil. Mas nós sabemos que existem pais, que são pais educadores, que são pais que querem levar os seus filhos para conhecimentos, que querem participar da educação, da formação da educação dessa criança, desse adolescente. E, claro, tem o desejo de fazer isso, não é contra o Estado. O homeschooling não é um projeto que vem para demonizar a escola pública de forma alguma, demonizar professor de forma alguma. Ele só é um projeto que dá uma opção de pais que muitos já fazem, já têm acompanhamento, que já fazem esse tipo de acompanhamento educacional e dá, claro, a possibilidade da criança fazer um acompanhamento através de provas, de livros fornecidos também pela escola. Então, trata-se de uma
liberdade e, claro, não só de um direito, de um dever, uma garantia constitucional que prevê que a educação dos filhos é de responsabilidade dos pais. Então, a educação dos filhos, o homeschooling é para quem acredita e para quem quer educar os seus filhos. E ele não deixa de ter um caráter oficial, né? Já que tem as provas, tem todo um processo, né? Mas acho que o homeschooling falta um pouco mais de ter um pouco mais de visibilidade no entendimento dele, né? Acho que a maioria das pessoas não tem o conhecimento necessário para emitir uma opinião. Acho que a primeira opinião sempre que vem é a contrária, porque é uma coisa diferente, né? Então, eu só acho que esse projeto tem... Como que ele está caminhando na Assembleia? Sim, o homeschooling ele tem alguns mitos e verdades. E acho que o principal mito que passa hoje é que o homeschooling atrapalha a socialização da criança. E nós já sabemos que isso é uma verdadeira mentira. Nós organizamos várias audiências públicas na Assembleia, e nós temos também experiências junto com a ANED no Congresso Nacional. Hoje o projeto está no Senado Federal, o projeto do homeschooling no Congresso. Ele é de autoria do meu pai, deputado Lincoln Portela. Há 12 anos nós temos debatido o assunto homeschooling e nós sabemos que não. Lugar de socialização da criança não é somente na escola. Então nós temos que furar a bolha da escola aí, para as igrejas, para os clubes, para a casa dos amigos, no bairro. Então, isso é um dos principais mitos. O projeto hoje na Assembleia, ele vai agora para votação em plenário e já foi realizada uma audiência na Comissão de Educação e agora ele segue para a votação no plenário, sendo agora desarquivado, e eu desarquivei 23 projetos. E uma frase sua que me chamou muita atenção, você disse que meio ambiente também é uma pauta conservadora, né? O que a senhora quis dizer exatamente com isso? Bom, se nós falamos em preservação, o conservadorismo fala o quê? Preservar, conservar aquilo que funciona, aquilo que é belo, aquilo que é necessário para a base da sociedade. E como falar que meio ambiente é uma pauta progressista? Não pode. Nós precisamos de falar de preservação ambiental que caminhe junto com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento principalmente social, e dizer que a preservação ambiental ela é possível, o desenvolvimento econômico sustentável ele é possível sem gerar dano para ninguém. Deputada, uma ala progressista, não só dentro do meio político, mas também da sociedade, ela tomou conta de algumas pautas, né, que são pautas universais, né, não tem um dono em si. A senhora acha que a direita ela também tem uma parcela de culpa em relação a isso? De não ter assumido mais, como a senhora está falando agora, de uma forma mais clara e objetiva, que meio ambiente não é uma pauta única progressista, é uma pauta conservadora também, e tem fundamento nisso tudo? Lúcio, não vou te dizer que isso é culpa da direita. Nós somos uma direita nova no Brasil. Então, eu acredito que hoje a direita sabe a importância de estar na Comissão de Meio Ambiente, nas comissões de educação, por que não falar disso, nas comissões de direitos humanos. Então, por exemplo, não tem como a gente falar sobre direito das mulheres apenas com pautas progressistas. Nós estamos num estado de mulheres que estão na lavoura, de mulheres do agronegócio, de mulheres conservadoras, de mulheres cristãs, de fé, de história nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas. Então, não vou dizer que é um erro. Eu vou te dizer o seguinte, a nova direita, essa direita que veio para ficar, que veio com o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, é uma direita que se preocupa com essas pautas. Eu vou voltar a falar dessa nova direita, mas vou reformular minha pergunta. Essas pautas, né, que acho que essa ala progressista tomou conta dela. É interessante que cada tema desse tenha duas visões, pelo menos, né, ou tenha contrapontos, né? Acontece que a ala progressista tomou partido único, né, se tornou um partido único em relação a essas pautas. E a direita, ou a ala mais conservadora, ela não debate essa pauta, porque não houve espaço para isso, né? Então, não estou dizendo que o modo de visão da ala progressista ela não tem importância. Ela tem o mesmo peso de discussão do que uma ala conservadora. Mas que determinadas pautas, a direita, ou a antiga, ou a nova, ou a ala conservadora da sociedade, ela abriu mão disso. Sim. É preciso, sabe o quê, Lúcio? Furar a bolha. Ou sair da caixinha, né?
que a gente fala. E sim, nós precisamos de ocupar esses espaços. E esses espaços não estão somente aí. Estão nos conselhos, como eu disse, nos conselhos tutelares, estão nas pautas sociais que a ala progressista se apropriou, colocou debaixo do braço, mas que não necessariamente reflete o pensamento apenas progressista. O conservador está preocupado com a educação. O conservador está preocupado com o meio ambiente. Ele está preocupado não somente quando eles falam em direitos humanos, poxa, mas e o direito das vítimas que estão lá? E os direitos dos policiais, das famílias dos policiais? Então, é preciso, sim, que nós, conservadores, tenhamos uma visão 360 graus e possamos ocupar esse espaço. Eles gostam de falar isso, ocupar os espaços, que nós possamos também ocupar esses espaços democráticos de pluralidade. E agora, falando dessa nova direita, primeiro eu queria que você me definisse o que seria essa nova direita, né? E se esse é o pensamento de atuação dessa nova direita. Bom, quando a gente fala em nova direita, é porque no nosso país não havia se discutido um perfil conservador de uma maneira tão forte, tão expressiva. Um papel que fala da família como base, os princípios como base, mas que tenham também economicamente uma pauta liberal. Um Estado menos burocrático, um Estado de gestão com um perfil gerencial maior, um Estado mais enxuto, menos impostos, uma economia circulando melhor, circulando também de maneira sustentável, com inteligência, diminuição de cargos, diminuição de cabide de emprego. Quando a gente fala em conservadorismo, as pessoas têm que começar a discutir também as pautas liberais e econômicas que envolvem todo esse arcabouço ideológico. E quem sai ganhando com tudo isso é a sociedade, né? Você ter pelo menos a oportunidade de ter um contraponto ou outro ponto de vista. Dentro desse tema ainda, posso chamar de você? Por favor. Você tem mestre em Direito Ambiental e tem MBA em Compliance, né? Compliance, meio ambiente e o social, o lado social, está muito em pauta hoje em dia no no meio empresarial, principalmente chamando o ESG, né? Do Environment, o Social e o Governmental. Essa sigla, né, que dá mais luz, né, à governança corporativa, ao meio ambiente e ao lado social, né? E na sua formação e na sua trajetória, você une um pouco dessas pontas, né? É necessário, e você tem projetos de levar essa pauta do ESG para o parlamento? Com certeza, Lúcio. Quando eu fiz o meu mestrado em Direito Ambiental, eu falo de uma área, de uma ramificação do direito que é, inclusive, nova, que trata do direito urbanístico. Então, eu gosto de falar do meio ambiente urbano. E como que o meio ambiente da natureza, ela interage com o meio ambiente urbano, com a cidade, a formação da cidade. E dentro desse aspecto, a gente discute transporte, a gente discute economia, a gente discute a forma que as pessoas têm no seu dia a dia ali de lidar com uma cidade. E o que isso tem a ver com a ESG? Bom, tem a ver com o nosso modo de pensar. Pensar economia, pensar como a gente vê o próximo também, como a gente vê o consumo, esse consumo excessivo, como a gente vê o tratamento das folhas que a gente faz, destinação de lixo no local de trabalho. E não vou mentir para você, nosso primeiro desafio na Assembleia, com a gestão nova do presidente Tadeuzinho, é incorporar o ESG dentro da Assembleia Legislativa. É um projeto que já foi iniciado, a Assembleia se preocupa com isso, já tem um planejamento de compliance que estamos construindo, junto com o deputado Antônio Carlos Arantes também, nosso primeiro secretário, amigo, correligionário do nosso partido, trazendo esse conceito para dentro da Assembleia. E, claro, incentivar que empresas façam isso também, que não é um bicho de 7 cabeças. O que significa o compliance e o ESG? Normas, tratados que fazem internos, que a gente possa fazer um acompanhamento para saber se aquelas pessoas, se a gestão da empresa, ela está correspondendo com os impactos ambientais, que ela está sendo contra impactos ambientais. É muito importante que a Assembleia assuma isso, né? E é muito feliz ouvir essa notícia, mas também é importante que ele saia também ali dos gabinetes, né? Que os deputados possam levar isso, né, para seus eleitores, para suas bases, né? Esse projeto está contemplando isso também, é uma coisa que possa visar as prefeituras do interior, por exemplo, né, onde possa os conceitos do meio ambiente, do social e também, muito importante, dessa governança, né, pública, que muitas das prefeituras não exercem. Nós precisamos primeiramente de sermos exemplo e, claro, ser referência para que todas as prefeituras, os órgãos públicos possam ver
que lá naquele órgão, que na Assembleia, assim como o governo de Minas, Lúcio, o governo de Minas faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, com compliance também, compliance público, e muitas prefeituras buscam também o governo, buscam a Assembleia para poder aplicar isso no dia a dia na prefeitura, que é importante e é extremamente necessário, seja na contratação do pessoal, na contratação pública também, em processos licitatórios. Então, nós vemos a importância disso e está pegando, sim, o compliance já existe leis novas e, sim, hoje não é só tendência, é uma realidade. É uma obrigação, né? Exato. Deputada, na sua formação, né, do direito ambiental e sustentabilidade, nós vivemos no estado onde uma das principais atividades econômicas é a mineração, né? Como que a senhora pretende lidar com essa situação como deputada? Bom, como deve ser tratada? Nós moramos aonde? Em Minas Gerais. Somos estados mineradores. A grande pergunta e o nosso grande principal desafio, não somente meu, mas de toda a bancada do PL na Assembleia Legislativa, é trazer que é possível fazer a mineração sustentável, é possível que se faça uma mineração realmente saudável, que a mineração é amiga, a mineração não é inimiga do povo. Nós somos um dos maiores estados hoje do nosso país, motivo de orgulho do que nós construímos, é onde nós chegamos, por causa da mineração, e não podemos fazer com que isso acabe por causa de pauta de um, de outro. Nós sabemos que, infelizmente, aconteceram tragédias, acidentes terríveis no nosso estado, não podemos olvidar dessa questão. Sim. Inclusive, a Assembleia ela é exemplo de um processo de iniciativa popular que foi aprovado de maneira mais rápida no Brasil, que é a legislação do Mar de Lama Nunca Mais. Após isso, então, nós já provamos que nós, como agente político, somos efetivos para lidar com essa situação. Nós temos o Corpo de Bombeiros também, que foi referência. Então, nós precisamos de trazer à luz. Nós precisamos de aumentar a participação de todos e mostrar também que nós somos um estado da maior commodity, que é a mineração hoje. É importante trazer também à luz da sociedade essa discussão, porque é um outro exemplo também que só se ouve um lado, né, contaminado por algumas situações. É claro que a gente não tem como apagar todas essas tragédias que foram terríveis, mas mesmo antes disso a mineração era vista como uma atividade somente de impacto negativo, enquanto que a sociedade não vive sem a mineração. Então, acho que deve ser também, acredito, o papel desse novo pensamento que vocês trazem à Assembleia, de trazer mais esclarecimento, trazer essa luz à atividade que é fundamental para o nosso estado. Claro, não somente trazer à luz, Lúcio, mas também fomentar com que a sociedade participe das audiências públicas, das discussões públicas, dos eventos promovidos, não somente pela Assembleia, mas por diversos órgãos ambientais, porque se nós estamos aqui hoje bebendo água mineral, nós precisamos do minério para viver. E o minério está em tudo. Sim. Se a gente usa um celular hoje, é graças ao minério. E a gente trazer exatamente isso. Se o minério pode conviver em equilíbrio com a sociedade? Sim, é possível e nós vamos provar. E a sociedade só evoluiu depois que o homem dominou, né, a atividade minerária. Deputada, fugindo um pouco aí da questão política, me fala um pouco da sua atividade como docente. Bom, sou professora universitária na área de meio ambiente, fui coordenadora do curso de gestão pública na Faculdade Cedim, dando aulas de fundamentos socioambientais, mas também sou professora de direito constitucional, TGE, gosto muito de dar aula para aqueles princípios para os alunos dos primeiros períodos, tem muito perfil, gosto muito de estar ali incentivando, apoiando. Hoje também sou membro de comissão de participação e avaliação da faculdade, então mesmo hoje, estando deputada, eu não deixei os trabalhos de docência. Continua na sala de aula? Sim, com certeza. E o que a sala de aula traz assim, de frescor para a sua atividade pública? Lúcia, eu gosto da sala de aula porque ela te desafia. Os alunos te desafiam muito e te desafiam a ser também uma pessoa melhor, porque é ali que você pode compartilhar não somente o seu conhecimento, mas você pode buscar entender o sentimento do outro e estar percebendo ali o que as pessoas que estão entrando, quais são as perspectivas, o que elas querem para o futuro, nos ajuda muito. E tem me ajudado muito essa experiência na Assembleia Legislativa também agora, porque tudo que a gente faz, a gente já pensa em diversos rostinhos ali, o que eles estão pensando, e eu gosto também porque a área do direito
nos dá a possibilidade de conhecer pessoas de todos os tipos, de idade, de preferências, de posições políticas também. E, claro, entendendo sempre que a gente deve ensinar o lado A, o lado B e o lado C, e essa construção de pensamento e esse sentimento instigatório do aluno, eu acho que é o que mais me motiva a ser professora e ser uma professora cada dia melhor. Eu acredito que é isso que você disse agora, de ser instigada por vários lados, digamos assim, também foi uma experiência que você viveu como secretária municipal de Contagem, né, que a sua secretaria era de cidadania, né? Também imagino, né, que deva ter convivido com muitos dramas, né, porque a cidadania é aquilo que é o contato mais direto, né? Foi uma experiência incrível e uma experiência muito intensa também, pois lá a secretaria ela falava do direito do consumidor, então nós tínhamos o PROCON, a secretaria, o PROCON ele é ligado a essa secretaria, essa pasta. Nós temos a questão da igualdade racial, que também é trabalhada nessa pasta, direitos humanos, trabalhado também. Nós sabemos que Contagem é uma cidade com um alto índice de vulnerabilidade social, de violência contra as mulheres, de violência contra crianças, então é uma pauta muito importante. Quando a gente falava também de prevenção ao abuso de álcool e outras drogas, era uma pauta também. Então, foi um desafio. E, claro, Contagem é um dos maiores municípios que nós temos no estado, com altos índices, né? Claro, de coisas maravilhosas, fantásticas que tem na cidade, mas também com índices muito tristes de desigualdade, de falta de qualidade de moradia, falta de qualidade ali de convívio familiar, na questão de habitacional. Então, era uma secretaria que ela era envolvida com diversas pastas, trabalhava de uma... indiretamente. Exato, era uma secretaria que trabalha de uma forma intersetorial muito grande. E depois eu retorno à Contagem para poder assumir o desafio de ser administradora regional, na Regional Ressaca, que aí eu cumpri um papel de zeladoria, mas para mim é o papel mais importante que você pode ocupar dentro da municipalidade, que é aquele papel ali que conhece cada cantinho de bueiro ali, cada luzinha que está apagada, as escolas. Então, esse olhar, que eu brinco de olhar 360, ele é extremamente necessário para quem quer exercer de maneira efetiva a melhoria do município. Dentro aí da sua atuação na Secretaria de Cidadania, né, que você elencou aí a série de atividades que envolvem a pasta, qual que é o maior drama do município? Do município de Contagem hoje? Eu creio que seja um pouco inerente a todos, né? Lúcia, eu posso elencar vários, mas eu vou falar um pouquinho do Ressaca. Eu acho que um dos principais problemas que tem na cidade hoje é transporte. Por quê? É uma cidade que as pessoas preferem ir para o centro de Belo Horizonte para ter acesso ao comércio, acesso a diversos tipos de serviços. Preferem ir para lá porque não tem transporte de um bairro para o outro na cidade. E isso é muito ruim. E isso afeta principalmente o sentimento de pertencimento da cidade. O morador se conecta muito mais com Belo Horizonte do que com o seu próprio município. E lá na cidade de Contagem, ali na região do Shopping Contagem, por exemplo, que é no bairro Cabral, tem serviços de atendimento, tem posto AI, tem serviço da prefeitura para poder atender e as pessoas não ficam sabendo. E não ter o pertencimento afeta diretamente a cidadania. Completamente. A pessoa não participa da vida da sociedade, ela não participa dos problemas, ela também não quer mudar os problemas da cidade porque não se sentem pertencidas ou não ligam para aquilo dali. Vou te contar uma história rapidinho que eu passei que eu nunca vou esquecer. Quando eu entrei na administração regional Ressaca, no início de 2017, havia uma entrega agendada ali na região do Ressaca de um equipamento público, uma UBS. E o prefeito preparou aquela UBS, fez uma reforma maravilhosa numa região altíssima de vulnerabilidade social. Eram 3 vilas em volta ali do equipamento. E ele fez um equipamento muito moderno e estava fazendo a entrega desse equipamento. Todos que estavam ali ficaram impressionados com a modernidade, com a qualidade ali. Sim. E a qualidade do serviço. Passou 2 semanas, 3 semanas, começaram a vir os problemas. Depredação, caixa d'água furada pelos próprios moradores dando problema lá, e aí nós nos reunimos intersetorialmente para conversar. A população não queria UBS, ela queria uma escola, ela queria uma creche, na verdade.
Ou seja, se você não escuta, aponta. Se você não escuta a sociedade ali para você entender, eles não se sentem pertencentes daquilo e rejeitam. Uma via de mão única. E aí, isso vem ao encontro que eu ia lhe perguntar. Esses problemas todos são muito sérios, né? Muito graves. Mas acho que o guarda-chuva deles todos é a falta de cuidado com as pessoas, né? Acho que o cidadão não se sente cuidado, né? Isso independe da administração. Acho que hoje o nosso país, com todos os problemas sociais, acho que falta o olhar do cuidado, né, do administrador público. Você acha que o seu olhar de experiência pela prefeitura, pela secretaria, da sala de aula, né, a sua experiência de família também, né, do exemplo do seu pai, do irmão, que você pode trazer de diferente para a Assembleia, mas de forma efetiva, né, porque o andorinha só não faz verão. Nesse pouco tempo já do mandato, já deu para sentir qual caminho a seguir para isso? Lúcio, olha, eu vou te falar uma coisa no geral da sociedade e dessa sociedade que a gente vive hoje pós-pandemia. Nós, como cidadãos, não podemos perder a capacidade de ouvir e de ouvir o próximo. Hoje nós temos ferramentas incríveis como a internet, que veio para poder mudar e agitar o mundo político, mas que a internet não substitui o andar, não substitui o olhar, não substitui a presença nos locais. Então, é isso que eu venho trazer para o mandato, um olhar de presença, um olhar de ouvir todos os lados, que é muito importante, porque, Lúcio, quando a gente vai colocar em votação algo que é para o bem da sociedade, que é para o bem do mineiro, eu vou estar lá em plenário, lá em cima, querendo convencer todos os deputados. E a gente precisa debater conhecimento. Com o quê? Com respeito, com segurança e principalmente com conhecimento de causa. E é isso que nós vamos falar. Nós vamos debater ideologicamente lá, e eu estou pronta para isso. Mas sempre debatendo e batendo muito nas ideias, porque as pessoas são intocáveis. É isso que eu aprendi na minha carreira profissional e é isso que eu aprendi dentro de casa. Dentro de casa, qual que é o maior exemplo que o seu pai lhe passou na vida pública? Exatamente esse, que as pessoas são intocáveis, as ideias são combatíveis. E na vida pessoal? As pessoas são intocáveis, as ideias são combatíveis e que, acima de todas as coisas, está um Deus e é um Deus que ama a todos nós. Deputada, era outro ponto que eu queria tocar, né? A sua fé, a sua atividade na igreja, né? Você acha que existe ainda um certo tipo de preconceito com as bancadas evangélicas, com quem defende explicitamente essa pauta? Totalmente. É muito engraçado a gente falar de intolerância religiosa quando nós somos atacados. Por quê? Porque o cristão ou o crente, eu gosto de falar, Lúcio, que eu sou crente. Porque quando a pessoa fala crente, a pessoa acha que nós somos retrógrados, que nós somos ultrapassados e, principalmente, que nós somos incapazes. Então, é isso que nós precisamos de mudar. Mudar esse olhar. Quando se fala em intolerância religiosa, nós hoje no Brasil, que temos um alto índice de participação, por exemplo, em diversos locais de trabalho, seja de representatividade, nós ainda sentimos isso. Nós sentimos que nós somos deixados de lado, mas nós somos, até com os jovens, a gente vê que é muito motivo de piadinha. Mas nós estamos aqui para poder fazer a diferença e para sermos o sal da terra, ser sal da terra no ambiente de trabalho, ser sal da terra na Assembleia Legislativa, ser sal da terra dentro de casa com os amigos. E o que é ser sal da terra? É ser o tempero, é ser o exemplo, é literalmente entrar para poder fazer a diferença naquele local e trabalhar com transformação social. Mas, de alguma maneira, a bancada evangélica ou os evangélicos que se aventuraram na política, eu falo aventurar porque no início, né, foi um ato de coragem, né, e foi alvo de preconceitos também, né? Isso vem mudando com o tempo. Vem mudando, mas assim, é aquela água que vai batendo na pedra aos poucos. Nós sabemos que hoje, principalmente, nós temos um governo que faz com que os evangélicos sejam parecidos chacota. O tempo inteiro, pautas não são consideradas, conversinhas estão sendo publicadas e isso tem que mudar. Nós sabemos que nós evangélicos, nós cristãos, evangélicos, católicos, todos aqueles que professam a fé cristã, somos maioria no Brasil. E nós somos motivo de orgulho. Sabe por quê, Lúcio?
Pontifícia Universidade Católica, quem criou? Católicos. Mackenzie, Faculdade Batista, Sim. a Escola Adventista. Nós, cristãos, somos exemplo e construímos a base educacional do nosso país. Nós não podemos entregar isso. Nós construímos tudo que chegou até aqui no Brasil. Foram nós, cristãos, e nós não podemos deixar que isso seja apropriado, seja destruído, porque eu vou ser muito sincera, eu nunca ouvi falar em faculdade marxista, ou Universidade Federal do Marx, ou Universidade Federal do Comunismo. Pois é, você não acha, deputada, que essa divisão, né, e aí me corrija se eu estiver errado, se essa divisão é o que é passado para a sociedade, de uma bancada exclusivamente evangélica ou uma bancada católica, não deveriam ser mais unidas em prol dessas pautas? A bancada, Lúcio, ela é... Não deveria ser uma bancada cristã? Sim, ela é unida. Existem as bancadas cristãs e eu acredito que a Assembleia Legislativa, iniciando agora a 20ª legislatura, vai caminhar para essa união, sim, de princípios, de construção de ideias, e nós sabemos que nós precisamos andar unidos. Existem as pautas evangélicas, existem as pautas católicas também, assim como existem pautas de diversas e de todas as religiões. Mas nós sabemos que temos muito em comum e que precisamos andar sempre unidos. A base é a mesma. A base é a mesma. E, deputada, você tem como defesa, né, e já deixou isso explícito, né, a criança e a juventude. Né? Quais serão os projetos que você colocará no seu mandato em defesa da criança e da juventude? Lúcio, quando eu cheguei na Assembleia, o que mais me preocupou foi uma reunião que eu tive na Subsecretaria Antidrogas, de Políticas sobre Drogas do Estado de Minas Gerais, que nos deu um dado de que o abuso de álcool entre crianças entre 10 e 12 anos, abaixo de 15 anos, tem aumentado significativamente no Estado. Imediatamente eu convoquei e já fiz um pedido de audiência pública para a gente debater em conjunto, junto com as secretarias de saúde, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a subsecretaria também, quais são esses índices, quais são os índices atualizados, porque hoje em dia as entradas nas UPAs de crianças alcoolizadas têm aumentado bastante e nós precisamos de falar sobre isso. Vou te explicar por quê. Tenho certeza que todo mundo que está aqui nos ouvindo, e tenho certeza que você também já viu um menor de idade bebendo, fazendo uso de álcool, seja na rua, seja até mesmo em alguma confraternização, dentro de casa, já viu. Isso começou a ser socialmente aceitável. Agora, abaixo de 15 anos, aumentando, abre porta para violência e exploração sexual, Sim. violência doméstica, e tem aumentado. E o que a gente precisa dizer é o seguinte, que bebida não é legal, bebida não é festa, não é farra, e nós precisamos trazer essa conscientização para que isso não se torne algo comum. Então, falar de proteção à infância, temos diversos temas para falar, tem um projeto de lei que já entramos para a pauta da infância também, como proibir qualquer tipo de financiamento público para eventos que falam de sexualização ou que incentivam sexualização de menores de idade. Temos também temos projetos que falam também de proteção ao menor de idade em eventos de grande porte, através de uma identificação necessária. Podemos falar também da pauta da adoção. Precisamos de ter um olhar maior para a adoção e o cuidado com a criança que está vivendo hoje em abrigos. Mas o que vou destacar nesse podcast aqui, e o que mais me impressionou, é o aumento do abuso de álcool por essas crianças. É uma pena. Deputada, nós estamos aqui no estúdio de gravação, e você tem uma experiência grande nesse ambiente também. Você tem um programa de entrevistas na Rede Super. Conta pra gente um pouquinho desse programa. Bom, Lúcio, o nosso programa na Rede Super chama Super Conversa. Ele vai ao ar toda quinta-feira, às 18h30, e ao vivo no YouTube, toda segunda-feira, às 19 horas. E é um programa de bate-papo. Nós conversamos ali com convidados diversos semanalmente sobre questões relacionadas à igreja, mas também sobre questões relacionadas ao público em geral, à saúde, a questão da saúde da mulher, como nós tratamos recentemente. E nesse programa o público interage ao
ao vivo, através de comentários, e nós lemos lá, e é um bate-papo que eu faço junto com o meu pai, Lincoln Portela, e é muito gostoso, eu gosto muito dessa experiência, que eu adquiri experiência com câmeras graças à pandemia, que eu tive que ficar enfurnada dentro de casa dando aula online. Mas foi uma experiência também bacana. Quem quiser assistir, aliás, assistam, né? Recomendado que assistam. Acha o link na Rede Super. Isso, o link está na Rede Super e nas minhas redes sociais também. A gente coloca sempre ao vivo. Meu Instagram, @AlePortelaOficial. Não percam. Deputada, falando, nós já citamos sobre isso, falamos um pouco dessa participação da mulher na política, né? O PL é um partido que incentiva muito a participação das mulheres, né, ocupando espaços públicos e, fundamentalmente, também se candidatando, se colocando à disposição ao serviço público. Qual que seria a sua palavra de incentivo às mulheres que sigam nesse caminho? Lúcia, eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou no PL há mais de uma década. E eu sempre fui muito bem recebida e acolhida no partido. E eu sempre pude sentir a vontade de colaborar com as candidaturas femininas. Nós, mulheres mineiras, somos mulheres femininas, somos mulheres empreendedoras, mulheres que cuidam da família, mas mulheres que cuidam da lavoura, cuidam do lar, cuidam do agronegócio, cuidam da sala de aula, são mulheres professoras, mulheres que estão dirigindo ônibus agora, nesse momento. Quem anda de transporte público, eu tenho certeza que pelo menos não tem uma semana que não entre dentro de um motorista que não seja uma motorista mulher, nos aplicativos também. Sim. Então, as mulheres hoje elas estão preocupadas com tudo. Então, o meu principal recado vem preocupar com a sua cidade, vem preocupar com o seu país, com o futuro do seu estado, e a casa aqui do Partido Liberal é a casa certa para a mulher que se sente múltipla, que se sente valorizada e que quer transmitir esse bom exemplo para a sociedade. O PL, então, está de portas abertas às mulheres. Com toda certeza, seja para bate-papo, seja para capacitação, seja para acompanhamento, o momento é agora. Eleição municipal é a eleição mais disputada, mas é uma eleição que exige um acompanhamento e um espaço que a gente possa compartilhar ideias. E o PL, eu tenho certeza, a casa do conservadorismo do Brasil, mas a casa liberal de pluralidade de ideias, está de portas abertas para receber todas vocês. Bacana isso. E, deputada, também dentro desse tema, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito na atividade política? O mandato é recente, mas você acompanha a política já há bastante tempo. Como você mesmo disse, filiado ao PL há 10 anos, mas tem acompanhamento tanto na secretaria, na sua atividade em Contagem, como também acompanhando as atividades dos seus familiares. Viu algum tipo de preconceito contra a mulher na política? Lúcia, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Preconceito depende, sabe do quê? Do alvo que você coloca nas suas costas. Porque se você quiser encontrar preconceitos numa determinada pessoa, se você quiser se sentir preterida, é você que vai se sentir e colocar o alvo nas suas costas. Então, eu nunca me dei o direito de colocar alvo nenhum nas minhas costas, seja pela fisionomia, seja pelo emprego, seja pela família, seja pela religião, seja pelo gênero. Então, o que nós precisamos de incentivar é isso, pessoas que sejam capazes, disponíveis e não se sintam preteridas, que não coloquem alvo nas costas, porque a gente sabe que esse discurso de vitimização é um discurso da esquerda. Estou imaginando as suas aulas, né? Você deve dar um grande incentivo para as suas alunas. Com certeza, alunas e alunos. Nós estamos lá para poder dar um incentivo a todos, principalmente aos jovens, que é o futuro do país, e principalmente aquelas pessoas que sonham o país, né, Lúcia? A gente precisa de valorizar a mão de obra jovem, porque o nosso futuro depende exatamente de quem está chegando agora. Deputada, a classe política, né, ela é muito vulnerável em relação às críticas e muitas das vezes com total razão, né, aos olhos da sociedade de maneira geral. E também, em muitas das vezes, a gente vê que a própria classe do direito também é muito vulnerável a isso, né? Muito em função dos nossos códigos de direito penal, civil,
que muitos encaram como atrasados, né? Como que a senhora vê isso também em relação a essa vulnerabilidade dessas duas áreas de atuação que você tem? Lúcio, nós precisamos de começar a enxergar o direito de uma maneira disruptiva, que é uma maneira da inovação. Nós temos aí a LGPD, que é uma legislação nova que chegou para poder trazer uma alteração aí no ambiente, principalmente no ambiente virtual. Então, o grande segredo é não parar, não retroceder, continuar avançando, estudando e principalmente se atualizando. Sabemos que nós vivemos num mundo desafiador, num mundo de tecnologia novo, mas essa tecnologia veio para ficar. Então, o direito ele precisa de evoluir para isso. Por isso que hoje se fala muito em inteligência artificial dentro das faculdades de direito. A gente fala, inclusive, dentro da faculdade, do mestrado de meio ambiente, nós falamos do meio ambiente cibernético. Por que não? Meio ambiente é aquele local que a gente habita. Sim. Nós precisamos de falar sobre isso e, claro, eu sei, já tenho percebido as faculdades mudando muito em relação àquela metodologia engessada, aquela metodologia que não muda, de aulas forçadas, aulas que buscam mais teoria do que prática. E isso não está comunicando mais com essa turma jovem. Então, é preciso de estar sempre inovando, sempre buscando melhoria, e o direito vai passar por essa transformação, e a gente já tem visto muito isso, a OAB já tem discutido isso em diversas comissões temáticas também, a OAB Minas. Deputada, já caminhando para o final, queria que você falasse um pouco da sua fé, da sua atividade na igreja, as atividades sociais que a igreja proporciona. Como é que é essa vivência sua? Bom, Lúcia, eu sou da Igreja Batista Solidária. Então, uma igreja que prega o quê? Exatamente a gente levar o social para fora. Quando a gente fala de igreja e a gente fala de pregar dentro da igreja, a gente fala de manifestação religiosa. Mas a igreja ela precisa de preocupar com a manifestação cultural, que na lei fala que toda aquela manifestação da porta para fora do templo é uma manifestação cultural. E eu creio muito no meu ID, que é fazer a manifestação cultural da igreja da porta para fora, poder levar e pregar a palavra lá para fora, para quem precisa, sendo exemplo e mostrar para todos como exemplo de vida, como exemplo de trajetória, que há um Deus transformador, um Deus capacitador. Eu sou fruto de um milagre de vida. Deus me deu o milagre, o sopro de vida, quando eu sofri um AVC em 2014, com 26 anos. Minha vida é um milagre e eu tenho um prazer, uma chama acesa dentro de mim que eu levo para todos os lugares. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho muito orgulho de falar que Jesus Cristo é o meu único e verdadeiro Salvador, que Ele transformou e transforma a minha vida a cada dia. Bom, deputado, depois disso, acho que não tem mais nada o que dizer. Seu depoimento é muito satisfatório para quem está ouvindo, né? Eu desejo a você uma sorte na sua caminhada, né? Que você cada vez mais se torne exemplo para as mulheres se ingressarem na política, né? O exemplo que você passa para os seus alunos, que dá para perceber, o exemplo que você trouxe da família na política, que isso possa se transbordar na sua legislatura. Obrigado. Lúcia, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram aqui. Mais um podcast desse Partido Liberal, o maior partido do Brasil. Dizer que eu estou sempre à disposição dos liberais, dos correligionários e, claro, daqueles que querem participar. Vem com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, deputada Ale Portela. Você que nos acompanhou, muito obrigado. E até a próximo episódio do PLCast.